Bom, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina aí, a gente vai continuar, né, falando agora sobre a didática magna de Comênios, tá? Ou João Amós Comênios. Tá? Então, por que nós vamos falar sobre Comênios? Porque ele dá início aí à concepção moderna de educação. E muitos dos pensamentos, né, que ele colocava ali, a gente tem atualmente no nosso sistema educativo, como a divisão ali dos conteúdos, né, do básico para o avançado, a gente tem a divisão de aulas, a gente tem o recreio, né? Então, tudo isso são apontamentos, são questões que Comênios já levantava em suas obras, tá? É, quem foi, né, João Amós Comênio? Bom, João Amós Comênio, ele nasceu na Boêmia, tá? Em Boêmia. Ele era de uma família protestante, só que os seus pais morreram muito quando ele era muito jovem, ainda muito criança, e ele acabou sendo criado pelos tios. Então ele teve uma infância sem muito afeto, sem muito carinho. E quando ele foi para a escola, né, ele sofreu muito naqueles métodos rígidos, né, e violentos. Então depois de um tempo ele passou a estudar teologia. Ele pertencia lá à Igreja dos Irmãos Morávios, tá? E toda a sua teoria sofre influência religiosa, tá? Então assim, ele falava que pelo conhecimento se chegaria a Deus, tá? Então ele é adepto ao milenarismo, né? Que é aquela concepção de que Jesus vai voltar e instaurar na Terra um reino de 1000 anos, tá bom? Então, vamos começar falando sobre os fundamentos de sua obra, tá? Então, a primeira obra que ele lançou lá foi Didática Magna. Didática Magna. Por que Didática Magna? Didática é a arte de ensinar. Magna, né? Maior. Então, assim, a arte de ensinar, a maior arte de ensinar. Então, a sua obra, ela é marcada principalmente pela universalidade, né? Que é ensinar a todos. Só que aqui a gente tem uma contradição. Ensinar a todos quem, né? Ensinar a todos os meninos de até 24 anos de sua religião, né? Então a gente tem um foco ali, não é universal, tá? Natureza. Por que natureza? Porque ele falava que os professores são a aberração da natureza. Por que ele falava isso? Porque ele acreditava que o correto ensino, né, deveria se basear principalmente na observação da natureza. Eles falavam que os professores não imitavam a natureza. Os artesãos, por exemplo, os artesãos imitem a natureza. Então ele falava que os professores têm que ser como os artesãos. E ele observar ali a árvore, o sol, a ave, porque para ele a natureza ela é perfeita, tá? É, como princípios ali a gente tem a virtude, sabedoria e piedade, tá? Então a educação deveria educar e colocar, né, ensinar esses princípios para o ser humano. Então ele fala um pouco também sobre por que a escola não ser como relógio? Então, assim, levando-se em questão ali o contexto em que ele está inserido, ele vivenciava a invenção do relógio. Então, ele ficava maravilhado com o relógio e por que a escola não tinha que ser igual o relógio. Ou seja, já falava sobre a divisão de períodos, né? Sobre essa questão do tempo de aula, tá bom? E ele defendia que o ensino deveria ser responsabilidade do Estado, ou seja, ele deveria ser ofertado pelo Estado. Bom, a sua obra, como eu falei, Didática Magna, ele focava principalmente em um método, né, que fosse capaz de ensinar a todos, um método de ensino.
ele colocava que as dificuldades de aprendizagem, elas eram originadas pela falta de métodos de ensino para os professores, tá? Então, ele propunha um método de ensino simultâneo, ou seja, em um contexto em que o ensino era individualizado, né, um professor ensinava apenas um aluno, ele propunha um método em que um professor poderia ensinar até 900 alunos por meio de monitores. Esses monitores seriam alunos mais avançados da turma, que ensinariam, então, aos que estavam em um nível inferior, tá? Ele falava sobre a necessidade de um currículo comum, uma base curricular que fosse avançando ao longo do tempo, tá? A adequação de conhecimentos, ele fala principalmente que não deve ter excessos para não distrair os espíritos das crianças, né? Então ele fala principalmente sobre a adaptação dos conteúdos às crianças, lembrando que a gente estava em um contexto em que a criança era tratada como adulta em miniatura. Então ele já avança nesse sentido, né? De ter uma adaptação do conhecimento, uma adaptação dos conteúdos para as crianças, tá? A aplicação dos conhecimentos se refere principalmente que os conhecimentos ali que as crianças, né, que os alunos adquiriram, eles não devem terminar e se encerrar somente ali na sala de aula, né? Deve ter uma aplicabilidade para a vida desses alunos. E ele defendia também a criação de uma escola que ensine professores a ensinar. Lembrando que a gente está em um contexto aqui em que não havia um curso de pedagogia, não havia, por exemplo, a formação de magistério. Os professores eram aquelas pessoas consideradas intelectuais, tal, né? Então ele já defendia aqui a criação de uma escola para ensinar professores a ensinar. Uma das frases célebres dele é: o professor é aquele que imprime na cabeça dos alunos o conhecimento. Então, lembrando novamente, a gente tem um contexto aqui que a gente tem a invenção do relógio, a gente tem a invenção da imprensa, né? E ele pensava o quê? Que o professor, né, a voz do professor é a tinta, o aluno é a folha e os intervalos do recreio seria a virada da página, tá? Então, o professor é aquele que imprime na cabeça dos alunos o conhecimento. Então, ele na verdade é o pai da didática moderna. A gente pode compará-lo a Paulo Freire. Por quê? Porque Comênios, ele leu o mundo ao seu tempo, né? Ele fez uma releitura ali do mundo de acordo com a história, de acordo com aquilo que ele vivenciava, né? Lembrando que Paulo Freire colocava o quê? Que antes de ler a letra, o número, a criança tem que ler o mundo, tem que ler a vida, né? Didática, a arte de ensinar e aprender. Didática, a arte de aprender. Por quê? Porque primeiro ele colocou lá que didática é a arte de ensinar. Depois ele pensou e achou que o conceito estava vago ainda, né? Então, estava muito simplório. Então ele colocou lá, didática é a arte de ensinar e aprender. Ainda achou que estava simplório, porque ensinar é muito mais. Então ele colocou lá, didática é a arte de aprender, tá? Parece que as escolas são câmaras de tortura das inteligências das crianças. Então ele criticava muito o ensino punitivo, ele criticava muito a forma como o ensino estava organizado naquele período. E ele colocava a educação como chave de transformação, chave de mudança social. Além de instruído, o homem deve ter religião. Por quê? Ele colocava a seguinte frase dele: quantos homens entre mim e Deus, né? Quantos homens entre eu e Deus? O que é isso? Ele colocava que a escola deveria ensinar o homem a ler para ele poder interpretar as palavras de Deus sem ter uma por conta própria, tá? Então eu falei para vocês ali, né, sobre a questão dele publicar essa obra, a Didática Magna, só que a universalidade era uma universalidade restrita, né, somente aos jovens de até 24 anos de sua religião. Ele notou o seu erro, então ele lançou uma nova obra chamada Pampédia, que aí sim ele defende a educação a todos em sua totalidade. Todos devem ser educados em tudo totalmente. Ou seja, educação universal para homens, mulheres, independente de classe social tal, né? E ele pensava tanto, porque aqui a gente tem um contexto também em que a gente não há uma concepção de inclusão
né? Igual a gente tem atualmente. Na verdade, não há nenhuma concepção de inclusão. E a sua obra era tão completa que ele respondia até ao seguinte questionamento: e se houver alguém que não pode ser educado? Pois entreguemos a Deus, por isso é criatura dele, né? Então aqui a gente ainda não tinha uma concepção de inclusão igual a gente tem atualmente, tá? E para ele, o professor deveria ser modelo de conhecimento e autoridade. Ou seja, a imagem da perfeição, tá? O professor que é aquele que dá a sua alma para o ensino, para o aluno. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da, da concepção de educação, das características das obras de Comênio, tá bom?